Salve, meu grande aluno, tranquilo? Beleza, professor Walter? Pra gente dar uma... ver um pouquinho de biologia, né? Professor Walter de biologia. A gente vai estudar hoje a gente começa um caminho interessante, que eu vou falar sobre zoologia, certo? E aí eu quero que você acerte a questão no vestibular. Aqui entre nós, em relação à zoologia, o que é fundamental? Lembra quando você estudou no segundo ano a embriologia? Lembra disso? Pois é, quando você estuda na embriologia, você estuda ablástico, diblástico, triblástico, acelomado, pseudocelomado, celomado, esquizocelomado, enterocelomado. Lembram disso? Pois é, protostômio, deuterostômios. Verdadeiramente essas características embrionárias são características evolutivas. Então é justamente esse ponto que é cobrado nas provas, entendeu? Então é fundamental que você pegue e dê uma revisada em embriologia e leve o conceito da embriologia para a zoologia, para você conseguir classificar os animais dentro dos critérios embriológicos. Lembra? Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodas e equinodermas. Lembram? Pois é. Isso é fundamental para que você já comece a ter uma visão mais clara de zoologia. Senão vai virar uma decoreba. Lembra? Lembra o que Dobzhansky disse sobre a evolução? Lembra? Ele disse que não existe estudo de biologia sem uma visão evolutiva, certo? Então é fundamental que antes de você se embrenhar para estudar os filos, é mais importante você entender as características morfológicas, ou morfofisiológicas ou embrionárias de cada filo. Por isso que é importante estudar um pouquinho a embriologia para entender o que vai acontecer na zoologia. Legal? Então a gente vai aos poucos, eu vou dando os pontos essenciais, o que normalmente é cobrado nas provas. Tá legal? Legal? Então vamos continuar. Então eu vou falar hoje dos poríferos, animais que apresentam o corpo com poros. Esses poros permitem a circulação de água. São animais extremamente primitivos, se não o animal mais primitivo que existe. Bom, se ele é um animal mais primitivo, existem umas coisas que nós precisamos aprender. Vamos ver? Vamos entender como é que funciona isso? Então, nossos dois coleguinhas aí, né, vibrando, esperando o assunto, né, esperando o assunto para que a gente identifique as características. Legal? Então vamos acompanhar os nossos dois coleguinhas, né, para a gente entender. Vamos ver algumas características dos poríferos. Vamos lá. São parazoários. Opa, parou. Porque são parazoários? Não, presta atenção. Eles são chamados de parazoários porque eles não possuem tecidos. Os animais que possuem tecidos foram classificados em metazoários. Olha aí, questão de prova. Entendeu? Então, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas, metazoários. E os poríferos, parazoários. Beleza? Então você não pode errar. Por que isso, Walter? Porque eles não apresentam tecidos. Legal? Então, ó, são parazoários, porque não possuem tecidos. O que mais? São animais aquáticos. Bentônicos. Lembra disso? Seres bentônicos são seres que vivem fixos ou rastejantes. Não, nesse caso, são fixos. Ok? Muito bem. Apresentam forma, cores e tamanhos diferentes. Assimétricos ou simetria radial. Alguns são tóxicos. Assimétricos porque não tem um padrão, uma organização estrutural. Alguns apresentam simetria radial porque eles são redondos. Se você fizer um corte, eles são parecidos, né? Simetria radial, certo? Muito bem. O que mais? A principal característica que você não pode errar. Presta atenção. Olha só. O que diferencia dos outros animais. Ó, ablásticos.
eles não possuem tecidos, não possuem tecidos. Fiquem atentos, meu amigo de PSC3, meu amigo de CIS3. Cuidado, isso é cobrado muito em prova. Então os poríferos não apresentam tecidos, por isso que eles são parazoários. Presta atenção, ok? Muito bem, vamos ver a cara dele. Olha aí a cara deles, né? No fundo do mar, são lindíssimos, né? Aqui é um porífero de água doce. Aqui na Amazônia tem muito, né? Água doce, preso nas árvores. Quando o rio baixa, você vai percebendo, olha nas árvores, você encontra esses presos aos galhos. Aí você vai lá e arranca. E olha só o porífero de água doce. Quase ninguém sabe que é um porífero de água doce. Isso é nuvem, né? Cabeça doida, né? Vamos ver? Tá aí, poríferos. Legal? Muito bem. Então vamos ver uma estrutura de um porífero. De que é formado um porífero? Poro. Parece uma... Olha aí, bonitinho, cheio de poros. A entrada ou saída chama-se de ósculo, uma boquinha, ó, em cima, ósculo, saída. A água entra pelos poros e sai. Entra pelos poros e sai pelo ósculo, entra pelo poro, certo? Esta região interna é chamada de átrio ou espongiocele. Legal? Então você vai identificar que não existe tecido, mas existe célula. Legal? Ele tem células, não tem tecido. Lembra que o tecido é um conjunto de células com a mesma origem embrionária e a mesma função. Esse é o conceito. Aqui não, são várias células, cada uma com uma função diferente. Tá? Então, no caso dos poríferos, olha, os poros é que dão a cara do animal, certo? Então, nós vamos ver que existem algumas estruturas. Aqui é um porífero e todas as suas estruturas, são as principais. Vamos ver quais são? Olha, os coanócitos, primeiro a gente dá uma visão, depois a gente vai dar a função. Coanócito, o porócito, os amebócitos, de extrema importância amebócito, de extrema importância para a reprodução, certo? E para a nutrição. Fica atento, muito atento nos amebócitos, é de extrema importância entender os amebócitos. As espículas, espinhos, né? O que mais? Os esclerócitos na ponta das espículas, renovação. Pinacócitos, observe os pinacócitos onde estão, olha, na parte externa do animal, né? Os pinacócitos na parte externa. Olha os coanócitos na parte interna do animal. Legal? Os porócitos passam pelo animal, né? E aí o ósculo, tá certo? E a gente vai ver agora, mais aprofundado, a função de cada estrutura. Aí eu tenho aqui um amebócito. É uma célula totipotente, né? O amebócito é uma célula totipotente que pode originar qualquer célula da esponja, inclusive formação de gametas e nutrição. Legal? Aqui estão os amebócitos e aqui estão o coanócito. Meu amigo, essa estrutura no meio da esponja chama-se mesohilo. Mesohilo. Esse mesohilo é fundamental. Tá legal? E aqui eu tenho os amebócitos. Os amebócitos fundamentais. Qual é a função do amebócito? A amebócito é uma célula totipotente. O que é uma célula totipotente? Uma célula totipotente que dá origem a todas as células. Todas as células são originadas pelos amebócitos. Tá legal? Olha aqui, o nosso coanócito é fundamental. Já vi em várias provas, inclusive várias provas de anos seguintes, veio com a mesma questão, ou com a questão muito parecida com o mesmo tipo de célula. É muito comum fazer isso, cobrar no PSC e no CIS. Vamos lá? Vamos lá. Aí eu tenho o revestimento interno, né? Que é o caso do coanócito. Função do coanócito
revestimento interno e contribui na nutrição. Como contribui na nutrição? No batimento. No batimento, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, quando eu falar somente desta célula. Então, o coanócito, ele reveste internamente, apresenta os flagelos, e os flagelos mantêm um movimento flagelar, ajuda na circulação, ajuda na absorção do nutriente. Ok? Então, coanócito, revestimento interno e nutrição. Vamos lá. Pinacócito, revestimento externo e proteção. Lógico, se ele está do lado de fora, ele ajuda na proteção. Certo? Também revestimento externo e proteção. Tranquilo? Vamos ver? As espículas, qual a função das espículas? As espículas têm função de proteção. Então, é formada de agulhas, forma de sílica, né? Forma de areia. Então, as agulhas, para quê? Proteção. Se um animal for morder uma esponja, vai furar a boca do animal e ele já sabe que não pode morder aquele animal porque ele pode ferir a boca com as espículas. Então a espícula tem função de quê? De proteção. Legal? Continuando. Preste atenção. Olha quem está prestando atenção com você. Ó. Presta atenção. Ó. Tá vendo? Igual você, prestando atenção. Olha o olho duro aí. Né? Muito bem. Espícula. Outro tipo de espícula também. Função de proteção. Vamos lá, meu amigo. Amebócito. Amebócito também não dá origem a todas as células, não é uma célula totipotente, mas também ele tem função de nutrição. Legal? A gente vai ver depois que os amebócitos estão ligados aos coanócitos. Um contribui com o outro. Então, duas células fundamentais que são essenciais para uma prova de isologia de porífero. Quais são? O coanócito tem função de revestimento interno e nutrição, e os amebócitos, que são responsáveis por dar origem a todas as células, por ser uma célula totipotente e contribui na digestão. Então essas duas células são fundamentais no processo de digestão. Então, se ele é responsável pela digestão e é uma célula, a digestão é o que? Intracelular. Então os poríferos apresentam digestão intracelular, porque a digestão acontece onde? Dentro da célula. Tranquilo? Tá aí a questão da prova. Vamos lá? Ó, porócito, passagem de substância. Não é ele que permite a circulação de água. A água vem, traz os nutrientes, os coanócitos absorvem os nutrientes, mandam para o amebócito. Certo? Aí então, portanto, a digestão é intracelular. Depois é eliminado e sai pelo ósculo. Vamos lá? Aqui, é isso que eu ia te mostrar. Tá aí a questão da prova. Olha aí, questão da prova. Quem é essa célula? Quem é? Esta célula é o coanócito. E o coanócito está ligado a quem, a verdinha? Ao amebócito. Lembra que o coanócito tem o chicotinho, o flagelo? Então, o que ele faz? Esse movimento flagelar, ele faz um fluxo. Ele chupa as substâncias. Quando ele chupa as substâncias, ele absorve, né, parte de digestão na célula do coanócito e parte vai para o amebócito. Por isso que a gente diz que a digestão é intracelular. Beleza? Não vai errar, que é fundamental. Então, o colarinho absorve água, umas partículas alimentares, certo? Essas a água e a partícula alimentar é mandada para onde? Para o amebócito. O amebócito faz a digestão e o resto é eliminado pelo coanócito. Então, é isso que vem na prova. As últimas provas que eu vi de zoologia que se referiu a esse conteúdo, ele queria saber aqui, ó, amebócito e coanócito, amebócito e coanócito, a função das duas, digestão intracelular. Não esquecendo que o amebócito é uma célula totipotente, dá origem a todas as células, ok? Tá aí, para você não errar, digestão intracelular, ok? Então, enquanto ocorre a digestão, eu bebo uma água. Fica até redundante falar que a água está gostosa, né? Muito bem. Espículas.
espículas são agulhas. Aqui, ó, estruturas minerais aciculadas em forma de agulhas, silicosas, que são formados de areia, sílica, né, dióxido de sílica, calcárias, formado por carbonato de cálcio, o famoso CaCO3, e tem origem dos amebócitos. Lembra que os amebócitos são células totipotentes. Muito bem, daqui as espículas dando, daqui, inclusive essa imagem ela coloca de novo as células, ó, pinacócito externo, os porócitos fazendo a passagem, as espículas como estruturas agregárias de sustentação e proteção, os amebócitos como célula de totipotente responsável pela digestão intracelular, e o coanócito que faz o revestimento interno e contribui na digestão e circulação de nutrientes. Muito bom, beleza? Aqui o mundo de espículas, para você entender que existe espícula de muito tipo, para você entender a diversidade, né? Bom, falando em diversidade, tem que falar em evolução, né? Então significa então que esses poríferos, com o passar do tempo, evoluíram. Quando eles evoluem, eles ficam mais complexos. Então eu tenho aqui o grau de complexidade. Então temos 3 tipos: ascon, sicon e leucon. Observe que acabou cobrindo aqui o tamanho do nome, né? Mas ascon, sicon e leucon, o ascon, olha, é o mais primitivo. No sicon já começa a ver, ó, a formação de câmaras. E essas câmaras aqui em vermelho, todas elas são recobertas todinhas por pinacócitos, certo? Tudo bem? Então a gente tem verdadeiramente os coanócitos revestindo, fazendo a circulação para a absorção do nutriente. Então, qual é o grau de evolução dos poríferos? Ascon, sicon e leucon. Qual é a mais evoluída? Leucon já forma câmaras, olha, já forma câmaras. Muito bem. Reprodução assexuada. O animal primitivo, ele tem, é mais fácil, é mais comum ele fazer reprodução assexuada, mas também ele faz reprodução sexuada. Mas o mais comum é reprodução assexuada, ok? Então eu tenho aqui as esponjas. Observe, a esponja está sem o filhotinho. Opa, nasceu o broto. Nasceu o brotinho. Esse brotinho ele pode ficar fixo ou ele pode sair. Mas o nome da reprodução? Brotamento. Então no brotamento, ele pode, no caso do brotamento, formar colônias. Formam colônias enormes de poríferos. Ou ele pode ficar aderido, ou ele pode soltar. Soltando, ele cai próximo ao pai e vai formando aquelas colônias de poríferos. Então reprodução assexuada é por brotamento. Brotamento é uma reprodução assexuada onde há a formação de um broto aderido ao corpo do pai, podendo ficar fixo ou não. Assexuada, certo? Muito bem. Aí, existe no porífero de água doce, que a gente chama de cauchy, que é a Amazônia, acontece o seguinte: quando a água sobe, o porífero fica preso nas árvores, porífero de água doce, não é isso? Então a água desce. Quando a água desce, como é um animal que vive dentro da água, ele resseca, tá? Então ele não pode ressecar, porque ele pode morrer. Então o que aconteceu? Durante o processo de reprodução, ele acabou desenvolvendo uma estrutura chamada gêmula. Essa gêmula, o que ela faz? Olha, aqui são espículas, certo? Espículas, né? E essas espículas protegem as gêmulas. Legal? Essas gêmulas ficam guardadas. Aqui, de dentro delas, é só amebócito. Amebócito? Sim, tu lembra que o amebócito dá origem a todas as células? Não é uma célula totipotente? Se ele é uma célula totipotente, ele é fundamental para dar origem às outras células quando ele sair desse processo de gemulação. Então a gemulação é uma forma de resistência, é uma forma reprodutiva de resistência. Quando as águas voltarem a subir e as condições ficarem favoráveis, essa gêmula se abre e aí os amebócitos vão dar origem a outras células que vão formar a estrutura do porífero. Então eu posso dizer
que a gemulação é uma forma de resistência. É uma forma reprodutiva, mas é uma forma de resistência. Tá legal? Muito bem. Muito bem. Conjunto de amebócitos, olha, gemulação é um conjunto de amebócitos rodeados por um envoltório de espículas. As gêmulas são formadas em condições desfavoráveis e apenas justifica aquilo que eu havia comentado para você. Daqui as gêmulas, ó, as espículas e os amebócitos dentro. Quando houver condições, as águas subirem aqui na Amazônia, certo? As esponjas presas nas árvores, certo? Não perceber que o ambiente é favorável, as gêmulas vão se romper e dar origem a um novo porífero. Muito bom. Tá aí aquela que eu te falei, que é de água doce, muito comum aqui na Amazônia, né? E aí, a maioria é monóica ou hermafrodita. Ela reproduz com ela mesma, a maioria é. Ou dioica, pode ser dioica? Pode, sexos separados, muito bem. Algumas espécies, tanto o espermatozoide, Spitz, espermatozoide, tá legal? Spitz, quanto os óvulos são formados a partir dos amebócitos. De novo amebócito, para você ver o quanto é importante o amebócito para uma célula, principalmente uma célula de um porífero, né? Por um porífero, por exemplo, quanto é importante um amebócito. Então, você acha que amebócito cai em prova? Tenha certeza, cai em prova o amebócito. Tanto é que o amebócito, ele é tão importante que ele pode produzir tanto espermatozoide quanto óvulos, né? Ó, legal? E em alguns, os espermatozoides são produzidos a partir dos coanócitos. Então, batendo sempre na mesma tecla, duas células fundamentais, não é isso? Coanócito e amebócito. Coanócito, amebócito, digestão intracelular. Amebócito responsável por espermatozoides e óvulos, coanócito responsável por espermatozoides. Então, observe então que é fundamental entender o mecanismo desse tipo de animal. Beleza? Muito bem. Reprodução sexuada. Olha como é que funciona. Olha, a esponja libera o espermatozoide vai para o mesoílo, né? Se liga aos coanócitos, se transforma em amebócito e fecunda o óvulo. Legal? Quando ele fecunda o óvulo, vai nascer uma estrutura que é no mesoílo, né? Que pode cair no solo, dar origem a um novo porífero, né, e se transformar numa larva chamada anfiblástula. Amigão, muito bem. Dá origem à anfiblástula, a anfiblástula vai, se fixa e dá origem ao porífero. Legal? Então eu tenho aqui a estrutura do espermatozoide, fecundou, formou uma larva, a larva cai no chão, se fixa, dá origem a um novo porífero. Reprodução sexuada com larva. Então, se ele tem larva, observe que a larva não parece um indivíduo, olha. Não parece um indivíduo. Então, nós temos um desenvolvimento direto, desenvolvimento indireto. Muito bem. Quando ele faz desenvolvimento direto, é quando o filhote não tem larva, e não passa pelo estágio larval, tá certo? Ele é parecido com o pai. Quando ele é parecido com o pai, nós chamamos de desenvolvimento direto. Quando ele forma um indivíduo diferente do pai, no estágio larval, nós chamamos de desenvolvimento indireto. Então ele pode ter desenvolvimento direto e pode ter desenvolvimento indireto. Vai depender da espécie. E aí, para confirmar, olha, pode haver desenvolvimento direto ou pode haver desenvolvimento indireto. Legal? Nós vimos briófitas. Aliás, vimos poríferos. Estou com briófita na cabeça. Estudamos poríferos. Legal? Tranquilão? Beleza. A gente vai continuar isso. Vamos ver também o filo Cnidaria, que é fundamental também para o estudo dentro desse período todo que a gente está vendo aí. Legal?
Um abraço e daqui a pouco a gente vai ver quinidário.